Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer mais uma grande correção aqui para vocês. Já aconteceu algumas semanas atrás uma situação que todo mundo estava postando basicamente a mesma coisa e estava incorreto, né? Foi aquela situação envolvendo o plano mais básico ali da Netflix, que muitos conteúdos estavam sumindo, né? Que a Netflix tinha colocado isso em prática por causa da compra da Warner, sendo que não tinha absolutamente nenhuma relação. Desde que o serviço chegou, né, desde que o plano chegou aqui no Brasil, já existia essa falta de conteúdo por questões contratuais, de direito de transmissão e etc. E muita gente postando aí desinformação, e agora isso está acontecendo novamente com a Netflix também, em meio a toda essa negociação com a Warner, com a Paramount e assim por diante. Então eu vou mostrar rapidinho para vocês o que as pessoas estão entendendo errado. Então, vamos lá. E pessoal, antes de continuar, eu queria pedir para vocês darem uma olhadinha no formulário do Google que eu deixei aqui na descrição e nos comentários. É muito fácil e rápido de vocês responderem e eu quero utilizar esse formulário para trazer várias análises aqui para vocês no canal e comparar também com o formulário que eu fiz em 2022 para ver onde aconteceu a evolução, onde isso diminuiu. Então, não deixem de dar uma olhadinha no formulário que está aqui na descrição. Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F, só explicando para vocês qual é a situação, que eu tenho certeza que muitos de vocês já viram por aí, se vocês acompanham filmes e etc. no Instagram, no TikTok, no Facebook, com certeza vocês viram a postagem de que a Netflix ela quer colocar uma janela de 17 dias para os filmes da Warner. A partir do momento que o acordo for fechado, vai ter uma janela de 17 dias e os filmes vão ficar pouco mais de 2 semanas nas salas de cinema e vão sair. E isso foi largamente compartilhado não só por pessoas nas redes sociais, mas também por grandes páginas aí, né, páginas de renome, e todo mundo estava usando como fonte a Deadline. Ah, porque a Deadline falou, porque a Deadline falou. Inclusive mandaram no grupo de membros, que é assim, uma página compartilha outra, que compartilha outra, e aí eles colocam lá embaixo fonte Deadline para dar aquela confiança. Bom, a Deadline falou que a Warner que a Netflix planeja pegar os filmes da Warner e dar uma janela de 17 dias, vou postar. E já era, então isso pulverizou, porque as pessoas querem acreditar que é isso que vai acontecer, mas não existe evidência nenhuma de que isso aconteceu, né? De que isso foi falado pelo Ted Sarandos, de que isso foi dito pelo Greg Peters. Então essa informação foi tirada literalmente de uma reportagem falando sobre Stranger Things. É isso mesmo, eles estavam falando sobre o lançamento de Stranger Things nas salas de cinema. Eu tô com a reportagem da Deadline aberta aqui para mostrar para vocês de onde saiu essa informação dos 17 dias, que não foi dito por ninguém da Netflix, e sim é uma pequena especulação no final da reportagem da Deadline, né, uma especulação feita pelo Anthony D'Alessandro, né, que é o cara que escreveu a reportagem. Ele faz uma especulação justamente porque ele estava falando o completo contrário. Ele estava dizendo que a Netflix ela prometeu seguir uma janela tradicional, digamos assim, e ele conclui dizendo, mas o que é uma janela tradicional para a Netflix? Uma janela tradicional da Netflix pode ser algo em torno de 17 dias, porque é uma coisa que a Netflix já falou no passado, só que ela falou sobre o lançamento cinematográfico dos filmes dela, quando ela lança, por exemplo, K-Pop Demon Hunters, quando ela lança algumas dessas situações especiais, e em discussões ali já foi falado que, né, 17 dias seria um tempo bom, mas eles nunca falaram isso a respeito da Warner, eles não falaram que é isso que vai acontecer depois da compra da Warner, e mesmo que eles tivessem falado, não foi o que a Deadline falou na reportagem dela, que tá todo mundo usando como fonte. Então as pessoas jogam, né, origem ali, fonte, Deadline, e ninguém vai na reportagem para ver, pô, será que foi isso mesmo que eles falaram? Será que não tá todo mundo postando alguma coisa que na verdade é incorreta, que não foi dita por ninguém da Netflix, nem por fontes, nem pela Deadline? Então tá aqui a reportagem da Deadline. Novamente, eu só quero mostrar para vocês como que notícias que não são tão reais, vamos dizer que exista uma possibilidade disso acontecer,
beleza, tem a possibilidade da Netflix comprar a Warner e falar, ó, não quero fazer a janela que eu tô prometendo para vocês, que eu tô falando em várias reuniões, que eu falei para os acionistas, não vou seguir uma janela de 17. É uma possibilidade sim, mas não foi isso que foi dito. Então eu fico um pouco receoso até porque a gente não sabe como a desinformação se prolifera tão rápido assim, né? Como que a vontade ali por cliques consegue fazer uma notícia errada, espalhar de forma tão rápida. Mas aqui eu vou traduzir rapidamente, eu li a reportagem toda em inglês, mas eu vou traduzir. Eles estão falando a respeito do lançamento de Stranger Things nas salas de cinema, que acabou gerando bastante dinheiro justamente para salas de cinema, então acabou trazendo movimento ali para salas e etc. Né, ó, 60% disso foi na AMC, 25 milhões para cinemas após a exibição de Ano Novo. Então foi um evento muito legal, muitas pessoas que foram assistir adoraram, né, essa exibição de Stranger Things, né, do final da série, mas não é o assunto do vídeo de hoje. Eu quero ir para a parte que as pessoas estão usando como fonte para falar em tudo isso. Ó, vocês estão vendo que não é o foco da reportagem, a reportagem já começou, o foco é Stranger Things e o lançamento cinematográfico. Aí você tem que descer. Não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, você tem que vir até aqui, ó. Encontramos aqui a parte, ó. Beleza, janela de 17 dias. Certo? Mas vamos ver o que de fato o Ted Sarandos falou. Dizendo: tem havido muita conversa sobre distribuição nos cinemas, então queremos esclarecer as coisas. Estamos 100% comprometidos em lançar filmes da Warner Bros. Nos cinemas com janelas padrão da indústria. Janelas padrão da indústria, hoje pelo menos, são janelas de 45 dias. A cidade continua preocupada com o que tradicional significa para a Netflix. Isso daqui não é algo que o Ted Sarandos falou, é uma especulação do escritor aí da Deadline, né? Mas tradicional não é uma questão de opinião, tradicional é o que a indústria faz, então eu não acho que a Netflix ela esteja especulando que tradicional é uma janela inferior, né? Ó, fontes disseram ao Deadline que a Netflix tem sido, então no passado, defensora de uma janela de 17 dias que atropelaria o negócio teatral, enquanto circuitos como a AMC acreditam que a linha precisa ser realizada em torno de 45 dias. Então, é sim dito que existe essa possibilidade, um lançamento teatral de 17 dias, isso que a Netflix falou no passado. Como eu disse, logo que essa notícia saiu lá no grupo de membros, se eu encontrar eu até coloco aqui, parecia muito mais uma notícia requentada, da mesma forma que tinha acabado de acontecer com a história do plano com anúncios, né, que as pessoas pegaram uma notícia de 3, 4 anos atrás e repostaram como se fosse uma novidade, sem avisar, né, sem nem saber que essa notícia era tão, vamos dizer, tão antiga, né, tão irrelevante a essa altura. Irrelevante no sentido de novidade, óbvio que continua sendo relevante a questão do plano com anúncios, mas não era uma notícia porque era algo que já tinha acontecido desde o princípio. Inclusive a Netflix está em negociação com a AMC, está em conversas com a AMC, né, eles fizeram o lançamento de K-Pop Demon Hunter, fizeram agora o lançamento de Stranger Things. Só que existe uma diferença muito grande entre Warner e Netflix. A Netflix já falou, já bateu na tecla que é isso que eles vão fazer. Eles vão seguir a janela tradicional de lançamento, eles vão manter mais ou menos a Warner de forma independente. Então eu não tô dizendo, novamente frisando, eu não tô dizendo que a Netflix não vai fazer isso de forma alguma, que ela não vai descumprir a palavra dela, porque ela já fez isso anteriormente. A questão é que não é o que foi dito nessa reportagem. Um monte de reportagem estava dizendo que a Netflix vai fazer isso, a Netflix vai, né, fazer essa janela de 17 dias. Eu separei aqui algumas para vocês darem uma olhada, isso sem nem contar a larga quantidade de postagens nas redes sociais, como eu já citei, principalmente TikTok, Instagram e Twitter, né? O Twitter, então, estava literalmente transbordando de pessoas exatamente com o mesmo post, falando dessa situação dos 17 dias, como se o Ted Sarandos tivesse vindo a público e falado: olha, pessoal, vai ser assim e acabou, vão ser 17 dias e ponto final. Aí aqui, ó, Netflix, ó, reportagem do IGN, né, IGN, que é um site muito grande, e todos usam a mesma fonte
Aqui, ó, Netflix quer uma janela de 17 dias, conforme diz o report da Deadline, né? Novamente, não é o que eles falam, então, bem... Aqui até eles foram um pouquinho mais a fundo e colocaram, né, o que foi dito. Aqui, por exemplo, no AV Club, eles já foram um pouco além, né, ó. Fontes disseram à Deadline que se a Netflix comprar a Warner, isso não tá escrito na reportagem da Deadline, se a Netflix comprar a Warner, eles propõem uma janela de 17 dias. Não foi isso que foi dito, novamente, então eles já deram um salto. O IMDb postou a mesma coisa, né, ó. Apesar da Netflix dizer que vai manter blá 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 blá, de acordo com a Deadline, eles disseram que... Aqui, ó. Planejam uma janela de 17 dias para os seus filmes depois da aquisição da Warner. Então, isso daqui é uma frase que simplesmente não existe na reportagem da Deadline. A única frase que cita essa situação dos 17 dias é literalmente essa daqui. Fontes disseram ao Deadline que a Netflix tem sido defensora de uma janela de 17 dias que atropelaria o negócio teatral. Não tá falando nada. Após a compra da Warner, é o grande plano deles, como muitas dessas reportagens estão fazendo parecer. E a mesma reportagem exatamente feita pela All, feita pela Comic Book Movie aqui, né, ó. Aqui já tá indo até além, ó, Netflix reportedly advocating, né, ó. A Netflix está batalhando pela janela de 17 dias após a compra da Warner, né? Então, novamente, nada disso faz sentido, não é a linha do tempo correta. Se a Netflix falou isso algum dia, ela falou em outras ocasiões, em outras situações, e não diretamente ligado a essa situação da Warner. Aqui novamente, a mesma reportagem, novamente aqui Cord Cutter News, né? Basicamente a mesma coisa. Netflix pode querer uma janela de 17 dias após o negócio da Warner. Aqui pelo menos eles botaram a palavra may, né, que pode empurrar, diferente de algumas outras que estão afirmando, mas aqui também usam a mesma palavra, advocating, ou seja, pegaram basicamente a mesma reportagem, copiaram e colaram. E aqui, Screen Rant, também trazendo basicamente a mesma informação, né, ó. Aqui pelo menos eles trouxeram a fala completa e trouxeram também o que o Ted Sarandos falou. Então acabaram indo um pouquinho além, né? Deram uma esclarecida, mais ou menos como eu tô falando aqui para vocês. Então, pessoal, só para concluir, né? Eu tento trazer para vocês essa visão um pouco mais crítica quando sai esse bombardeio de notícias em cima de um assunto, ainda mais meio suspeito, que é a segunda vez que isso acontece, né? Envolvendo a Netflix em pouco mais de 2 semanas. Já é a segunda onda de informações, né, que, digamos assim, tá 95% equivocada, tem um fundinho ali na situação dos planos, realmente era algo que acontecia, mas não era uma novidade, não era algo novo, e aqui não foi isso que a Netflix disse, mas especula-se que algum dia fontes disseram que isso é um plano da Netflix, mas agora são situações totalmente diferentes, porque a Warner tem a estrutura para ter um lançamento cinematográfico adequado. E a Netflix seria boba, né, de não lucrar com isso. A gente está vendo aí um ano histórico que a Warner acabou de ter. Seria uma grande bobeira da empresa deixar tudo isso de lado para só aproveitar ali Harry Potter, DC, etc. Não valeria a pena pagar 82 bilhões, 83 bilhões de dólares para você não aproveitar isso de forma adequada. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Vocês viram essa notícia da janela cinematográfica dos 17 dias? Não viram? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.